Cheguei aqui em Nova Friburgo, na região rural, vindo transferido pelo meu trabalho em março de 1988. Eu conheço Jerônimo já há algum tempo. Curiosamente, a gente chegou em Nova Friburgo mais ou menos à mesma época, março de 1988. Eu fui revirar as coisas em busca da história da companhia e acabei me deparando com a minha própria história. Aos 24 anos eu cheguei na companhia arteira. Faziam 3 anos que eu tinha decidido sair do Rio e voltar para minha cidade natal, Cantagalo. E a pessoa que me enviou me pediu para eu trazer um lençol. A sorte é que eu sou bem prevenido e trouxe 2 lençóis. Aqui é frio, bem frio. Mas o que incomodava era quando as pessoas me perguntavam de que família você é. Na verdade, o que incomodava nem era a pergunta, e sim a resposta que eu dava. Eu fazia um histórico, minha família é de Minas, eu nasci na Baixada Fluminense, e até o motivo de eu chegar aqui por essas bandas. Eu não sabia que arte que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ser artista. Quando as pessoas me perguntavam, você vai ser o quê quando crescer? Eu logo dizia, quero ser artista. E lá na casa da minha avó eu podia ser artista. Eu fui revirar as agendas antigas porque eu queria saber certinho, assim, as datas que a gente começou aquele espetáculo, ensaiar na casa de quem. E eu tenho isso tudo anotado, eu guardo todas essas agendas com todas essas coisas. E aí, quando foi num feriado do dia 20 de novembro, eu saí de lá para visitar o meu pai, que estava com câncer, em estado terminal já, e nunca mais voltei. Eu me aproximei do teatro pelo simples fato de eu não conhecer ninguém, não ter parentes por aqui. Eu precisava me aproximar das pessoas, ter amigos, enfim, participar de uma família. Eu vi um cartazinho no centro de arte informando sobre um curso de teatro. Esse foi o meu primeiro encontro com a arte cênica. Daí em diante, eu atuei em muitos trabalhos. Esse foi o último livro que ele leu. Na verdade, ele não terminou de ler. Ele parou no capítulo 2. Um capítulo intitulado de Sem Volta. Foi bem difícil, eu não sabia o que escolher. Eu não sabia se eu ficava com a linha ou com a agulha. A Silvia é assim. Aquela simplicidade necessária que resolve vários problemas. As inúmeras possibilidades, utilidades da linha e a firmeza da agulha. A linha, se a gente não tiver cuidado, embola, né? E a agulha espeta. É pontuda. E quem me trouxe a chave foi a Silvia. Houve uma época que eu estava assim muito perturbado, muito conturbado, perdido. Eu já não sabia mais fazer teatro, não sabia mais o que, sabe, se eu sabia fazer teatro, o que era teatro. Eu não sabia mais nem dar aula de teatro. E eu estava na época dando aula de alemão. E a Silvia estava no grupo. O Nogueiro tem uma vida espiritual muito intensa. Ele está sempre em busca de respostas. E um dia ela chegou para mim e disse assim, por que você não vai lá na oficina escola? A Gabriela está oferecendo um curso, umas oficinas, né, de teatro para adultos. Vai lá. Ora, teatro era tudo que eu queria fazer. E aí eu me deparei com as anotações das viagens
as viagens que eu fiz com ele. Eu fui. E foi assim que nós montamos o Boi-Arroba. E eu passei a fazer parte da Companhia Arteira. Aí depois eu peguei o bloquinho que eu levei para a última viagem que a gente fez juntos. Era aniversário dele, foi lá que a gente se separou. E quando eu voltei, o avião estava numa turbulência danada, e eu voltei escrevendo. Eu escrevi uma carta de despedida. Eu ia passar limpo, depois entregar para ele. Na época a gente estava montando o espetáculo Cartas, e foi essa carta que eu levei para a cena. A Silvia também é minha parceirona, a gente trabalha muito bem juntas, a gente faz uma boa dupla. Ela tem sempre uma caixinha de linha, agulha, alfinete e salva a gente quando na hora do espetáculo solta um botão ou algum figurino descostura, ela vai lá rapidinho e resolve. Na filmagem dos Invisíveis, o meu figurino era emprestado. E aí, na hora de filmar, quando eu vesti o figurino, ficou enorme em mim. E aí tinha que diminuir, mas o figurino era emprestado, então não podia mudar nada. E aí aquela confusão, procura uma costureira, já tinha começado as filmagens. Aí a Silvia foi lá, pegou o figurino, viu como tinha que diminuir. E durante as filmagens da outra cena, ela costurou com todo capricho e ficou ótimo. E depois foi super fácil desmanchar a costura para devolver para a dona. Um sal bem grosso, alfaceiro, alecrim, o que quiser tem sim, pra ti, pra mim. O que quiser tem sim, pra ti, pra mim. O que quiser tem sim. Isso é do último espetáculo presencial da Companhia Arteira, Dona Sorte. Nele eu fazia o papel de um mago. E o personagem de mago, que eu já tenho há muito tempo, logo que eu comecei como ator, as primeiras peças infantis que eu fiz o papel de um mago. Ele é o nosso místico, alquimista, mago das palavras. Eu acho ele um homem culto, inteligente, refinado. Já viveu bastante. E mesmo assim se mantém jovem. Às vezes ele fica confuso. Ele diz que a gente fala muito rápido, que não consegue acompanhar. Eu sempre gostei de flauta. Eu comecei a tocar flauta quando eu era criança, na escola. E de repente na minha escola começou uma moda de flauta. Todas as crianças assim de uns 11 anos, mais ou menos, começaram a aparecer com flauta. Foi uma moda, assim, tipo tem moda de bolinha de gude, peão, bambolê. Aconteceu uma moda de flauta na escola. Gabriel, uma agenda, pois está sempre nos lembrando o que precisa ser feito, o que a gente está esquecendo de fazer, organizando o trabalho, a comunicação. E eu sempre gostei de flauta transversal, eu sempre admirei muito, eu achava lindo. Eu tinha vontade de aprender, mas eu não tinha coragem de pedir uma flauta para minha mãe, era um instrumento caro. Esse livro é bem bonito. Ele é assim, uma cadernação chique com letras douradas. Quando eu olho para esse livro eu lembro do Gueiro. Para mim ele é assim, um homem culto, inteligente, um grande artista. Ele se acha inconveniente, inadequado, mas eu acho que ele é um livro bem escrito. Um cristal
é uma estrutura sólida que tem suas partículas organizadas de forma regular, dando algumas características como transparência, as faces lisas e uma estrutura tridimensional, de certa forma simétrica. O cristal Phantom é um cristal que tem uma névoa por dentro. Ele pode ter também alguns musgos, alguma estrutura em processo de formação. A minha flauta doce, a primeira flauta que eu tive, fui eu que comprei, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Mas também, sabe, um diário íntimo, onde se escrevem dores e prazeres e a imensa alegria de viver. Tem essa aparência de um livro negro, o que esconde a sua imensa capacidade de justiça e de amor. Mas eu tinha muita admiração pela flauta transversal. Depois na Unirio eu via assim, os flautistas e eu tinha muita vontade, achava lindo, admirava muito, mas eu não pensava assim, não tinha essa ideia de eu vou lá, vou comprar flauta, vou estudar e vou aprender a tocar. Aí depois eu casei, fui morar em Duas Barras, e lá em Duas Barras tinha a banda da cidade, na banda tinha aula de instrumento. Aí eu trabalhava com meu marido no circo, o Patrick, e aí eu tocava flauta, pífano, flauta doce, tinha facilidade de soprar. Então ele queria que eu tocasse flauta transversal no circo, porque era bom para o espetáculo, né? Um instrumento que alcança mais. Aí ele foi na banda e combinou lá na banda. Deu ficar com a flauta para estudar e em troca a gente fazia algumas apresentações de perna de pau, se apresentava nas festas da banda. Eu não sabia andar de perna de pau quando eu entrei na companhia, não. Eu aprendi a andar de perna de pau para atender um chamado da Companhia Arteira. A gente tinha vendido uns espetáculos, entre eles o Primeira Estrela, e a gente vendeu para uma determinada época, para uma data específica. Mas aí a empresa pediu para antecipar. Ou seja, eu precisei aprender a andar de perna de pau antes do tempo que eu havia me planejado. E aí eu passei a ensaiar todos os dias em casa. E foi muito fácil para mim, eu aprendi rápido. Pelo menos aquelas músicas do circo, que eram músicas simples, eu aprendi logo e como a gente se apresentava bastante, eu também treinava bastante. Mas mesmo às vezes decidindo que eu ia estudar, eu nunca consegui me dedicar muito à flauta. Depois o diretor da banda mudou e pediu a flauta de volta e eu devolvi e fiquei sem flauta. Aí um dia eu já tinha uns 39, 40 anos, a minha vida estava muito diferente, eu já morava em Friburgo, já tinha companhia arteira, eu não trabalhava mais com o Patrick. Um dia eu fui ao Rio. A pessoa que me incentivou a andar de perna de pau foi a Gabriela. Gabriela é uma coisa fora do comum, né? Ela tá o tempo todo incentivando a gente, ela tá sempre pronta, tá sempre mostrando novos horizontes, apontando novos caminhos. Ela é aquele tipo de pessoa que diz pra gente, vai, não para, vai, o céu é o limite. E aí, eu acreditei nisso. Aí eu tava passando pela Rua da Carioca, aí tem aquelas lojas de instrumentos musicais, aí de repente eu cheguei numa loja, olhei e tinha uma flauta assim na vitrine. Eu vi aquela flauta e aquilo foi quase uma revelação. Eu olhei aquela flauta na vitrine e falei, por que até hoje eu não comprei uma flauta pra mim? Por que eu ainda não tenho uma flauta? Aí eu entrei na loja e pedi pra vendedora, ela me mostrou a flauta e eu achei até barato, não era tão caro. E podia pagar a prazo. Eu experimentei a flauta e eu comprei. Dizem que o Phantom, ele ajuda a ultrapassar barreiras, a transcender obstáculos.
Dizem que o cristal Phantom ajuda a romper processos como processos kármicos, dificuldades momentâneas da nossa vida. Ele é assim, liso, frio, transparente, e por dentro parece que tem vida. O calor está dentro. Assim eu vejo a Gabriela, como um cristal Phantom. Aí eu fui sair assim, com a flauta na mão, foi como se eu tivesse feito uma transgressão. Caramba, eu fiz isso, comprei a flauta. E essa flauta acompanha a gente nos trabalhos da companhia arteira, eu toco em algumas peças. Ela não é uma flauta muito boa, não é uma grande flauta, então ela sofre bastante com as nossas andanças, vive na rua, às vezes fica no palco, tu coloca ela em canudo de mapa, pendura nas costas, então ela de vez em quando desajusta, para de tocar, precisa sempre de um técnico, de um ajuste. A gente apresentou o espetáculo e foi lindo. Foi muito lindo. Eu sempre gostei desse instrumento, desde criança. Sempre. Tem uma coisa que, quando a gente está em cima da perna de pau, é que a gente não pode ficar parado nunca. Senão a gente cai. Quando eu penso no Cássio, eu vejo ele tocando tambor, assim como se fosse um alquimista, um feiticeiro, um xamã. Tambor xamânico, tocando em ritmos lentos ou rápidos, vibrando assim, com mais intensidade, mais devagar, mais lento, chamando e despertando a nossa criatividade, chamando para uma dança coletiva. Dá a mão aí, ô. O Gueiro é engenheiro agrônomo. Foi ele que trouxe a agricultura orgânica aqui para Nova Friburgo. Eles plantavam num sítio lá em Campo do Coelho. A minha casa era todo dia de manhã a mesma coisa. A gente acordava, ligava o rádio para ouvir as notícias, a música que estava tocando. Geralmente era um pagode. Passar um café bem forte para começar o dia. Abrir uma cerveja e orar. Orar e vigiar. Era o que minha mãe sempre dizia. Orai e vigiai. Meu pai, ele era alcoólatra. Essa escultura eu fiz num período da minha adolescência. Eu experimentei muitos caminhos artísticos e teve um dia que eu vivi um tempo num ateliê de artes na Rua da Carioca. Eu só conheci esse ateliê porque eu fui comprar uma palheta para o meu sax, que ficava na loja ao lado. Meu pai morreu novo, ele morreu nem com 60 anos. Ele devia ter uns 55, talvez. E bebeu até morrer. Copinho de cachaça. Quando eu penso no Jerônimo, me vem essa coisa que ele tem de chegar assim, de repente, num boteco e mediado por uma cachaçinha, né? Sabe, falar com todo mundo e tal, se comunicar com as pessoas, né? Aí, de repente,
ele pega a viola e canta uma canção ou conta algum caos, assim, né? E dessa forma ele vai criando assim, relação com as pessoas de uma maneira assim, muito simples, muito direta, né? De pessoa comum. Comum como um copinho de cachaça. A minha mãe, ela tentou de tudo para fazer o meu pai parar de beber. Até que um dia ela conheceu a Igreja Universal e se tornou evangélica. E ela me levava junto com ela para esses cultos. Mas a gente só se conheceu depois, na Rádio Comunidade, onde cada um tinha um programa, né? Na época eu usava boina, eu sempre usei boina. E um dia ele do nada me veio e me deu uma boina ocre, marronzinho claro, assim, sabe? Eles diziam que ia tirar vício, doença, mau hábito, tudo. Que a pessoa ia sair dali transformada. Eu gostava muito daquela boina. Eu usei ela durante muito tempo. E curiosamente, ela passou a fazer parte do acervo da Companhia Arteira, como parte da indumentária que ele, Jerônimo, ele mesmo, usou para o personagem que ele fazia no Alabum Ticabum. E aí, logo na entrada, minha mãe ganhou uma espadinha de jornal. Era uma luta contra Satanás. E minha mãe lutava. Minha mãe lutava muito. Ela lutava demais. Ela lutava, orava, chorava e falava em umas línguas estranhas. A igreja toda. Era uma catarse. Mas sempre disponível para oferecer uma dose. E no caso aí, é a sua criatividade, a sua disponibilidade de ajudar. Seja limpando, carregando coisas, cuidando da manutenção do nosso acervo, ou cantando uma canção, contando algum caos, sendo ator. Esse é o Jerônimo. Até hoje eu me lembro do cheiro do óleo que o pastor passava na nossa cabeça. Haja espadinha de jornal para dar conta dos demônios que minha mãe tinha que combater. Aí eu entrei no ateliê, fiquei olhando, e lá eu conheci a Maria Tereza Vieira. Ela foi se aproximando e perguntou: o que você quer? Eu? Nada. Quer dizer, vocês têm aula de cerâmica? Temos. Por quê? Eu queria ter contato com argila. Até que um dia não teve jeito. Ela decidiu se separar dele. A gente voltou pro interior. A gente voltou pra casa da minha avó. Lá é só por isso? Então vem comigo. E aí ela me levou para uma sala enorme e colocou um bloco de 20 quilos de argila na minha frente. Pode ter o seu contato à vontade. E saiu da sala. Era na casa da minha avó que eu imitava tudo que eu via no culto. Lá eu contava para todo mundo o que acontecia, o que minha mãe fazia, as batalhas dela. Contava sobre essa espadinha de jornal, contava sobre os hinos, contava sobre as línguas estranhas que eu ouvia. E imitava o pastor, imitava minha mãe, imitava o irmão, cantava, rebolava.
pintava o set, a família ia abaixo. Aí eu fiquei lá, não sabia o que fazer. Coloquei a mão na argila e fechei os olhos e comecei a mexer, a apertar, a chorar. E foi esse meu ser que transborda, né? Eu sempre quis ter um filtro dos sonhos. Sempre. Mas o bom do filtro dos sonhos é você ganhar. É que alguém te dê de presente. Minha avó dizia que minha mãe tinha que ter me mandado pro Raul Gil, porque eu era um fenômeno. Uma criança pequena, gorda, feia. Porque eu era feio. Eu era engraçado, mas era feio. Imitando pastor. Era uma comédia. Era lá que eu dava o meu show. Fui apertando aquilo, mexendo, chorando, chorando, chorando. E aí eu senti uma mão no meu ombro. E quando eu abri os olhos, ela falou para mim: agora você termina com os olhos abertos. E tinha essa escultura na minha frente. Aí quando eu olho para ela, né, esse material que era uma argila, que virou cerâmica e que teve que passar por uma queima, teve que passar por um processo de 1800 graus para ficar dura, para não desmontar na água, mas que mesmo assim é frágil, né? Porque já caiu, já quebrou. Eu colei todos os pedacinhos. Eu lembro da Companhia Arteira. Na Companhia Arteira, todo fim de ano, a gente se reúne para fazer um amigo secreto. E o diferencial do nosso amigo oculto é que temos que construir o presente. Coisa que eu ainda não fiz. Dou o presente, é claro, mas não um presente que não é construído por mim. Teve um ano que a Silvia me tirou lá no nosso amigo oculto. E construiu e me deu esse filtro dos sonhos. E eu tenho certeza absoluta que eu não contei nada para Silvia. Eu tenho certeza disso. Ela que, com sua delicadeza e sensibilidade, adivinhou